Diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus abençoe a sua vida, abrindo o seu entendimento, esclarecendo para você tudo aquilo que você precisa saber para poder agir, para fazer a escolha certa, para colher os frutos certos que você deseja obter. Veja que nós estamos falando nesses dias sobre Gideão. Talvez Gideão soe assim estranho para você que nunca ouviu a história do povo de Israel. Você tem visto, assistido os 10 mandamentos e tem tido conhecimento da história do povo hebreu, que era um povo escravizado no Egito, e depois foi libertado por Moisés, a mando de Deus. Mas esse povo, que uma vez foi libertado do Egito e construiu e chegou à sua terra prometida, construiu o seu país, mas esqueceu novamente de Deus, do Deus de seus pais, do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. E porque esqueceu, se corrompeu com outros deuses. Consequentemente, Deus os abandonou. Porque se você se volta para Deus, Ele se volta para você. Se você o deixa, Ele também te deixa. É assim que funciona. Não tem esse negócio de chororô. Tem o seguinte, é toma lá da cá. Se você se voltar para mim, diz o Senhor, eu me voltarei para você. Mas se você se voltar contra mim, eu também vou abandoná-lo. Então, quando o povo de Israel deixou o Senhor, então Deus também o deixou. Consequentemente, os inimigos de Israel se fortaleceram e começaram a oprimir os filhos de Israel. E foi essa situação na época de Gideão. Aí é que entra a figura de Gideão. Porque naquela época, cada vez que Israel semeava, na hora da colheita, na hora mais esperada, a hora da colheita, vinham os midianitas, os amalequitas, além dos povos do Oriente, se uniam, quer dizer, os inimigos de Israel se uniam e subiam contra o povo hebreu. E se acampavam contra ele, destruindo todos os produtos da terra. Todos os produtos da terra, de forma que não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois eles vinham com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem os seus camelos. E entravam na terra de Israel e destruíam tudo, devastavam tudo, não deixava nada para eles. Quer dizer, sem comer, sem comida, Israel ficava debilitado e não tinha outra alternativa senão fugir, se esconder nas cavernas e cavar no chão buracos para se enterrar, para não se deixar ser pego pelos seus inimigos. Bem, essa situação na época de Gideão, que é a época que talvez você esteja enfrentando. Talvez você seja essa criatura que esteja vivendo no mesmo clima que viveu Israel naquela altura. Cada vez que você vai colher os frutos do seu trabalho, então vem uma rebordosa, vem uma notícia ruim, vem um problema grave e interrompe, intercepta a bênção nas suas mãos. É ou não é? Fala comigo, minha amiga, meu amigo ouvinte. Todas as vezes que você está para fazer um bom negócio, você está para botar a mão na vitória, na taça, e de repente acontece um imprevisto e aquilo foge da mão. Você está com os negócios
encaminhados, bem encaminhados. Está tudo indo muito bem. No dia de você assinar o contrato lá da venda da casa, do terreno, do apartamento, da venda daquele imóvel, no momento em que vai se assinar o contrato, que você vai receber uma comissão boa, então acontece um problema e o comprador não quer mais comprar. Aconteceu um problema com ele, ele não pôde comprar e o negócio furou. Pois bem, minha amiga, quando você recebe essa notícia de que não deu certo, que não vai dar certo, que não vai fechar o negócio, você se frustra, não é? Você se decepciona, você fica indignado. Aí vem aqueles pensamentos, poxa vida, eu tenho sido católico, eu sou evangélico, espírita, por tantos anos. E agora, no momento de maior dor e sofrimento, quando os meus gemidos têm sido quase que insuportáveis, eu pergunto, cadê o meu Deus? Ou cadê o meu santo de frente? Cadê meu padroeiro? Cadê meu santo protetor? Cadê o meu guia? Poxa, eu fiz tudo o que ele pediu, eu ofereci lá as comidas que ele exigiu, mas na hora do negócio ele não me ajudou e eu estou aqui a pão e banana. Minha amiga, meu amigo ouvinte, era essa exatamente a situação de Gideão. Era essa a situação de Gideão. Porque ele suspirava revolta contra a situação dele e de seu povo. Seu coração se agitava ao ponto de respirar indignação. Indignação pelo fato dele saber da grandeza de Deus, saber que o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Israel, fez coisas monumentais no passado e que agora os deixou a pão e água, digamos assim. Ele não entendia aquilo, ele não compreendia essa situação. Poxa, por que Deus me deixou? Por que Deus me abandonou? Que é o que você deve estar pensando. Você deve estar frustrado na sua vida por conta dessas questões, dessas dúvidas, desses medos. Poxa vida, eu sempre fui fiel na minha igreja, eu sempre fui fiel na minha religião, eu não faço mal a ninguém, mas agora eu estou desempregado, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Como é que eu vou honrar os meus compromissos? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou comprar comida? Como é que eu vou trazer o pão nosso de cada dia para dentro de casa? Você está desorientado, totalmente perdido, mesmo tendo crido em Deus. Você é crente, você crê na Bíblia, você crê na palavra de Deus. Quantas vezes você já leu, já citou o verso que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas agora chegou o momento em que você está sozinho. Você pensa, você acredita que até Deus fugiu dos seus problemas. Em vez dos seus problemas fugirem de Deus, Deus fugiu dos seus problemas. Parece que a sua situação é a mesma em relação aos seus santos, aos seus guias, às entidades, enfim. Porque ninguém resolve o seu problema. Pois bem, Gideão, como nós dissemos, suspirava revolta por causa da situação de Israel. Era tanta revolta que ele, ao invés de malhar o trigo na eira, que era um local apropriado, grande, aberto, que poderia ser feito um serviço perfeito, ele foi malhar o trigo no lagar. O lagar era um tanque, uma espécie de tanque, onde eles colocavam as uvas e ali pisavam para extraírem o suco, para extraírem o vinho. Ora, minha amiga, meu amigo, mas o tanque era muito pequeno para o trigo.
mas a quantidade de trigo que ele tinha era muito pequena. Por isso ele estava malhando o trigo lá no lagar, naquele tanque. Porque a sua colheita tinha sido muito insignificante, mas era tudo que ele podia para levar o pão nosso de cada dia para casa. Gideão estava revoltado. Ele suspirava revolta, porque não aceitava, e aí está a grandeza de Gideão, porque ele unia a sua fé com a inteligência, porque ele dizia para dentro de si mesmo, ele não falava para ninguém, ele trazia dentro de si um questionamento dentro de si. Ele dizia, poxa, não é que pode? Se o meu Deus é tão grande, se o meu Deus fez tantas coisas maravilhosas no passado, por que que agora nos deixou nas mãos dos nossos inimigos? Por quê? Que Deus que não atende a nossa necessidade? Ele estava envergonhado por causa da sua fé não estar atendendo às suas necessidades. E isso é grave, muito grave. Eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que quando a gente usa a fé com inteligência, a gente não aceita. A gente simplesmente resiste à ideia de crer num Deus que não funciona. A gente resiste a essa ideia. Porque é assim que acontece com os incrédulos. Os incrédulos tampouco aceitam a crença em Deus porque eles não veem o Deus Todo-Poderoso se manifestar na vida deles. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Gideão ainda assim estava lá malhando seu trigo num tanque, digamos assim, de lavar roupa. Essa é a questão. No tanque de lavar roupa ele estava lá malhando o trigo. Deus viu essa revolta de Gideão. E Deus procura pessoas assim. Pessoas que têm uma fé revoltosa, que têm uma fé inteligente, que têm uma fé que não aceita o fato de crer num Deus tão grande e viver uma vida tão mesquinha, tão miserável, tão insignificante. Não. Gideão estava revoltado. Então, o anjo do Senhor veio e apareceu para Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha só, o anjo de Deus falou para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Quando ele falou, o Senhor é contigo, homem valente, Gideão, que estava suspirando revolta, ele disse: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, e aí ele se colocou junto com o seu povo, se o Senhor é conosco, olha só, e ele faz ele toma uma posição até mesmo de dúvida. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que nos sobreveio toda essa miséria? Por que que todas as vezes que nós vamos colher o fruto da terra, vêm os nossos inimigos violentamente e devastam tudo que nós temos? Por quê? O que é feito? Aí ele pergunta mais: o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? O que é feito disso? Por exemplo, os nossos pais nos falam que o Senhor nos tirou da terra do Egito, da escravidão egípcia. O Senhor abriu o Mar Vermelho, o Senhor mandou 10 pragas, o Senhor mandou o maná, o Senhor mandou a carne para a gente, fez sair água da pedra, enfim. O Senhor fez coisas magníficas, extraordinárias naqueles dias. Será que o Senhor cansou de milagres? Será que o Senhor se tornou impotente? Será que o Senhor mudou a maneira de ser? Eram esses os questionamentos que Gideão trazia dentro do peito
e finalmente colocou para fora diante daquele anjo do Senhor. Aí, o que foi que o anjo respondeu para Gideão? O anjo, ao invés de justificar, de dizer, olha, isso aconteceu porque vocês se viraram contra o Senhor, vocês abandonaram o Senhor. Ele não respondeu, ele não defendeu. O anjo não se defendeu, nem defendeu o Senhor, mas o anjo lhe disse, vai nessa tua força e salva Israel, salva o teu povo. Quer dizer, Gideão manifestou um desagravo diante de Deus. Mas o próprio Deus disse, vai nessa tua força. Aquele desagravo, que era uma revolta que Gideão trazia, era a fé que estava latente dentro de Gideão. A fé revoltosa, a fé revoltada, que não aceitava aquela situação. Crer num Deus grande e viver uma vida mesquinha, miserável, uma vida sem graça. Minha amiga, meu amigo ouvinte, esse posicionamento de Gideão diante de Deus é o posicionamento que Deus espera de cada um de nós. Aliás, diga-se de passagem, Deus até permite que sejamos levados ao deserto, a situações difíceis, contraditórias à nossa fé, justamente para suscitar, justamente para despertar a fé que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu lembro, como testemunho, eu sou testemunho disso, eu sou testemunha disso. Eu lembro que em dado momento da minha vida, quando as coisas estavam mal, eu cheguei a um ponto crítico, sabe aquele ponto crítico? Eu cheguei exatamente nesse ponto que Gideão chegou. Exatamente nesse ponto que ele chegou. Eu fiquei irado, eu fiquei irritado, eu fiquei nervoso, eu fiquei humilhado. Eu falei, poxa, não é possível essa situação. Eu tinha conta da passagem apenas para trabalhar no dia seguinte, que era uma sexta-feira. E a Esther diz para mim, Edir, eu preciso de dinheiro para fazer compra. Eu falei, mas eu dei todo o meu dinheiro, porque eu costumava pegar o meu salário, colocar todo na mão da Esther. Eu tirava apenas as despesas de passagem e dava tudo para ela, na mão dela, para cuidar da compra, enfim, das coisas que tinham que ser adquiridas. E naquela noite de quinta-feira, ela falou para mim, Edir, olha, você tem que trazer dinheiro amanhã, porque eu preciso fazer compra. Não tem nada em casa. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu não aceito isso. Eu fiquei tão irado, tão envergonhado, tão humilhado, porque eu havia atirado de dentro da sua casa, da casa de seus pais, e ela tinha tudo na sua casa. Poxa, eu não havia atirado ela de casa para lhe dar menos do que ela tinha. Não, eu tinha que dar no mínimo igual, no mínimo igual. E naquele momento estava faltando os alimentos. Então, eu peguei a Bíblia com muita raiva. Eu falei, vamos no quarto. Aí nós fomos para o quarto, nos ajoelhamos, unimos as nossas mãos e eu disse, Senhor, está aqui escrito, quando 2 ou 3 pessoas se unirem e concordarem aqui na terra, será concordado no céu. Então eu sei que o Senhor está aqui, eu tenho certeza que tu estás aqui. Agora o que eu quero dizer para o Senhor, que eu estou indignado, eu estou humilhado, eu estou revoltado com essa situação, porque é chegada a hora que eu tenho que sustentar a minha casa e não tenho como fazê-lo. Até hoje eu tenho sido fiel a ti, até hoje eu tenho sido leal para contigo, mas hoje eu estou no desespero. O que o Senhor vai fazer? O Senhor disse, trazei todos os dízimos e provai-me nisto. Se eu não vos abrir as janelas dos céus
e derramar sobre vós bênçãos sem medida. O Senhor falou isso. Eu ouço os pastores, eu era membro de uma determinada igreja. Então eu disse para ele, eu ouço os pastores falarem, não, que o Senhor abriu as portas, que o Senhor abriu as janelas, etc. Mas o Senhor me perdoe, eu nunca vi janelas abertas. Nunca vi. Na vida de ninguém, nem muito menos na minha vida. Nem uma frestinha eu vi. E agora eu estou com essa situação, mas eu estava irado, eu estava revoltado. Eu me lembro perfeitamente como se tivesse acontecido ontem. Isso já passou mais de 40 anos. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, na sexta-feira, por volta de 1h da tarde, aconteceu um milagre. Deus me respondeu de uma forma tão extraordinária, tão magnífica, inacreditável. Inacreditável. Eu não falo o milagre, como aconteceu o milagre, porque você não vai acreditar. Você não tem ideia do que aconteceu. Por isso eu não falo para ninguém qual foi o milagre. Eu quero dizer apenas que aconteceu o milagre, que é o que é importante. E quando chegou a tarde, quando eu cheguei na minha casa, puxa, eu trazia uma bolsa de compras, enfim, foi uma maravilha. E desde aquele dia, nunca mais faltou nada na minha mesa. Graças a Deus, graças a Deus. Eu louvo e agradeço ao meu Senhor por Ele estar sendo fiel à sua palavra, ao cumprimento da sua palavra na minha vida, porque nunca faltou o pão nosso de cada dia na minha casa, na minha mesa, desde aquele dia. Mas houve uma revolta. Houve uma revolta. A revolta da fé. Eu manifestei a revolta da fé. Porque até então eu vinha orando, ó Deus abençoa, ó Senhor, supre a minha necessidade, e etc. Aquelas orações que a gente está acostumado a fazer, que você faz também. Quantas vezes você já orou? É ou não é? Quantas vezes nós oramos, Senhor, e tal, tal, tal. Mas são orações que parecem que batem no teto e caem no chão, e não acontece nada. Entra ano, sai ano, são orações que não têm trazido resposta. Mas naquele dia, naquela noite de quinta-feira, há 40 anos atrás, houve uma revolta, uma manifestação da fé inteligente, porque eu cobrei de Deus aquilo que Ele havia prometido. Isso é fé inteligente. Eu não usei de emoção, de sentimento, eu não fiquei chorando, Senhor, nada disso. Eu cobrei os meus direitos, eu avoquei aquilo que está escrito, tinha que acontecer na minha vida. Então essa campanha de Gideão, nós vamos na fonte de Gideão, nós vamos no lugar onde Gideão estava lá trabalhando, malhando o seu trigo, nós vamos passar pelos lugares onde ele esteve e vamos novamente cobrar de Deus aquilo que ele fez na vida de Gideão para fazer na sua vida. Para fazer na sua vida, minha amiga e meu amigo ouvinte. Agora, é claro, quem crê vai comigo, na fé, no Espírito. Quem não crê fica por fora, fica de fora. Mas quem crê vai mudar de vida porque tem que acontecer. É uma questão de fé, de justiça. De justiça. Porque não é possível nós vivermos numa fé viva no Deus vivo e não acontecer respostas. A Igreja Universal do Reino de Deus se destaca por essa fé violenta, por essa fé agressiva, por essa fé possessiva. Nós não aceitamos simplesmente acreditar na palavra de Deus. Nós buscamos o cumprimento dela na nossa vida. Se nós estamos vivendo dentro do padrão que Deus exige, então também nós podemos exigir da parte dele o cumprimento padrão das suas promessas. Minha amiga, meu amigo ouvinte, por isso, essa campanha de Israel, essa campanha que nós vamos ter nesses próximos dias, semanas, nós estaremos convocando a
apenas os que creem, porque quem crê vai se lançar de corpo, alma e espírito, com todas as suas forças, por tudo ou nada. Quem crê vai, ou Deus, ou vida ou morte, ou tudo ou nada. Quem crê vai por tudo ou nada, para vida ou morte. Mas quem não crê, é óbvio que vai ficar de fora. E é bom que fique de fora mesmo, para que não venha sujar aqueles que estão dentro. Porque você não pode entrar numa campanha de fé mais ou menos. Você vai, digamos assim, macular a fé dos outros. Não, nós não aceitamos isso. Então, nós estamos colocando os pingos nos is. Quem crê vai, quem não crê fica. Quem crê vai, quem não crê fica. Inclusive, eu quero que você ouça esse testemunho de fé que nós temos para mostrar hoje para você, porque é um testemunho que retrata, reflete aquela fé revoltosa, aquela fé revoltada que nós manifestamos e ensinamos para as pessoas e que essa pessoa aprendeu e hoje está aí para contar a sua vitória. Eu tinha uma vida destruída, uma vida de fracassos, de derrotas, uma vida onde todos desacreditavam de mim. Casamento destruído, a família já não acreditava mais em mim, todos os meus familiares tentavam me ajudar, até mesmo com emprego, mas não dava certo, tudo dava errado. É como se eu vivesse num mundo aprisionado, como se eu vivesse dentro de uma caverna, eu não encontrava saída. Eu até queria mudar aquela situação, eu até queria sair daquela vida, porque no fundo eu sabia que tinha algo de errado, eu não era feliz. Mas ali eu só fui me envolvendo mais e mais, fui me envolvendo com outras amizades, foi onde entrei no mundo das drogas, entrei no mundo da marginalidade, do crime, roubos. Então a família, quando descobriu isso, então foi um choque. Eu me recordo até de uma cena, minha mãe ela chegou ao ponto de ir em casa, dobrar os joelhos e começar a chorar para que eu não saísse aquele dia, porque eu estava sendo ameaçado de morte. E eu não via mais uma saída para mim, eu não conseguia enxergar uma saída. Foi assim que eu cheguei aqui. Então comecei a participar das correntes de oração, comecei a participar dos propósitos, comecei a participar das campanhas. As coisas começaram a acontecer paulatinamente, foi devagar, mas aquilo dali ainda não era o suficiente. Eu sabia que faltava alguma coisa. Foi aí que veio a fogueira santa de Israel na fé de Gideão. Foi aí que eu me revoltei. A partir daí, houve uma transformação. Começaram a acontecer coisas extraordinárias na minha vida que nunca tinha acontecido. Então veio um pensamento, veio ideias, veio um desejo de realmente fazer algo diferente. Com uma direção que eu tive, houve uma mudança. Primeiro, dentro de mim, de acreditar em mim, porque ninguém mais acreditava em mim. Depois, o meu casamento, a minha esposa, nós já tínhamos um lar já abençoado. Veio uma direção para trabalhar com algo diferente que eu nunca tinha trabalhado. Eu montei um escritório, imobiliário, advocacia. Eu comecei a vencer a cada dia, eu comecei a me superar a cada dia e Deus foi abençoando, Deus foi transformando. Nós fomos tendo paz e crescendo a cada dia. Hoje nós temos o nosso escritório, hoje nós temos carro importado, hoje nós temos a nossa casa, nós temos uma família, hoje nós temos paz. Daquela vida de miséria, de fracassos e derrotas, hoje eu posso falar que eu tenho um lar, que eu tenho uma vida abençoada. Hoje eu posso falar que eu estou crescendo, vencendo a cada dia. Quando eu passei a ouvir a voz de Deus, a minha vida foi completamente transformada. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna,
os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu tenho notado o seguinte: quando a pessoa vem na igreja pela primeira vez, está mais susceptível, mais fácil tomar posse da fé que traz benefício do que as pessoas antigas. Normalmente as pessoas antigas parece que estão acomodadas com o tipo de fé que tem manifestado. E eu queria que você que me ouve, que já é membro da Igreja Universal do Reino de Deus há muitos anos, você tem visto, você tem ouvido falar de grandes milagres, grandes manifestações do poder de Deus, mas a sua vida mesmo não mudou. Então, minha amiga, meu amigo, o que está errado? É a igreja? É Deus? Ou é a sua maneira de agir a sua fé? Eu creio que seja esse o problema, a sua maneira de agir a sua fé. Porque, como eu dei o meu testemunho, o milagre na minha vida aconteceu quando eu manifestei a revolta da fé. Então, teve que haver essa revolta, porque eu já vinha servindo Jesus, seguindo e servindo Jesus há 8 anos. Mesmo assim, nada tinha acontecido de extraordinário. O extraordinário aconteceu quando eu me revoltei. Mas Deus permitiu que eu chegasse àquele deserto, àquela situação crítica, para que eu pudesse me revoltar. Então, é um sinal de Deus, eu creio assim, foi um sinal de Deus para mim, para que eu pudesse, então, me revoltar. Você está vivendo numa situação difícil. Você está, digamos, vivendo o lado avesso da vida. A sua vida parece não ter jeito, não ter solução. Parece que não há saída para você. Você está encurralado como uma sinuca de bico. Você não tem saída. Mas, minha amiga, meu amigo, é aí que o poder de Deus se manifesta. Porque é muito fácil para Deus curar uma dor de cabeça, uma gripe. Agora, curar um câncer, não é? Curar uma doença incurável, então tem que haver realmente a manifestação do poder de Deus. Então, às vezes, a pessoa fica estagnada naquela fé costumeira. Então, ela tem que se revoltar com aquela situação. Ela não pode aceitar o avanço do mal, ela não pode aceitar o mal prevalecer, ela não pode aceitar o midianita, o amalequita, está prevalecendo sobre a sua vida. Então, nós vamos unir a nossa fé nessa fogueira santa de Israel, nesse final de ano, justamente para que essa situação venha mudar. Se você crê, vem comigo. Se você não crê, fique onde está. Mas nós vamos em frente, nós vamos liderar, nós vamos dirigir aqueles que creem, aqueles que querem, aqueles que acreditam nas promessas de Deus. Inclusive, neste sábado, 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão, nós vamos ter reunião com os bispos, pastores e outros oficiais de outras igrejas e denominações. Aqueles que quiserem participar são bem-vindos neste sábado. Nós vamos ter uma reunião, um congresso de bispos, pastores, evangelistas, missionários, etc., de outras igrejas, outras denominações. Todos são muito bem-vindos neste sábado, 10 horas em ponto. Mas você tem que chegar antes das 10 horas, porque às 10 horas nós fechamos as portas do templo. Nós começamos impreterivelmente às 10 horas da manhã. Então, aqui no Templo de Salomão, nós temos uma disciplina para que as pessoas possam disciplinarmente adorar a Deus de forma ordeira, possam adorar o Santo dos Santos. Então, você que deseja participar, neste sábado, a reunião, eu vou dizer 9h30. Chegue 9h30, pelo menos até 9h30. Até 9h30, porque às 10 horas em ponto os portões estão fechados, fecham, e só
podem entrar o vento ou o ar, mais ninguém. Quem estiver lá dentro vai estar em silêncio, em adoração diante do Altíssimo. E aqueles que não chegarem na hora vão ficar do lado de fora, infelizmente, e nós não vamos abrir a porta para mais ninguém. Neste sábado, 10 horas, congresso especial para pastores, bispos, missionários, enfim, para todos aqueles que desejam ter uma comunhão especial com Deus, neste sábado aqui no Templo de Salomão. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.